ocorrem tantos acidentes de trabalho? Meu nome é Jaiane Minello, faço parte da equipe da gestora e hoje te convido a refletir comigo sobre esse assunto. Pergunta intrigante, não? Por que ocorrem tantos acidentes de trabalho? Infelizmente, é chocante quando começamos a discutir, a falar sobre esse assunto, porque ainda é uma realidade muito triste e que ocorre muito. Todos os dias temos trabalhadores se acidentando, temos acidentes de trabalho, temos morte em locais de trabalho devido a essa realidade. Então, hoje eu quero convidar você a entender um pouquinho do porquê isso ocorre. Quando aplicamos essas ocorrências de acidentes em estatísticas, gráficos, transparecer isso em números para uma sociedade, para um grupo de pessoas, fica cada vez mais chocante ainda o quanto esses números são tristes e expressivos. Quando voltamos à história, lá na nossa Revolução Industrial, vemos o quanto evoluímos em máquinas, processos produtivos, na qualidade da entrega de um produto, onde tudo se tornou mais mecanizado, mais rápido. Só que quando a gente fala que tudo se tornou rápido, mecanizado, nós estamos falando de máquina, linha de produção, um aparelho. Então isso nos leva a ter que entender uma peça fundamental que está também nesse ambiente. Você sabe quem é essa peça fundamental? Claro, é o nosso trabalhador. Afinal, é uma vida que está ali naquela linha de produção, controlando aquela máquina, estando partindo o processo produtivo, estar no controle. Quando a gente fala de vidas no ambiente de trabalho, temos que lembrar que esse trabalhador nem muitas vezes é capacitado ou habilitado a fazer aquela atividade. Então, aí que entra os processos da saúde e segurança do trabalho, onde devemos sim, principalmente para novos trabalhadores, ter uma boa integração do ambiente do trabalho e desse novo colaborador. Treinar ele, estar ali mostrando para ele como é a realidade da empresa, a realidade do ambiente de trabalho, para que ele possa vir desenvolver as suas atividades, certo? Então eu vou fazer uma analogia bem legal para vocês. Imaginem me colocarem em uma casa nova. Nunca entrei nessa casa, nunca nem passei na rua dela. Me colocaram dentro dessa casa, apagaram todas as luzes e falaram: Jaiane, acha a saída. Cara, nunca que eu vou conseguir achar a saída sem me bater numa porta, sem me bater numa janela, quem sabe até cair numa escada. Então a chance de eu sofrer um acidente até essa saída é muito maior. É a mesma coisa um funcionário novo dentro da empresa. Se você não treinar essa pessoa, olha, a empresa tem essa conduta, são essas as normas, são esses conceitos de segurança que nós já implantamos na empresa. Esse funcionário vai ser muito dolorido essa trajetória dele. Então nós temos que auxiliá-lo, treiná-lo, capacitá-lo. Isso fará total diferença. Infelizmente, isso ainda não é uma realidade. Coloca-se a pessoa no ambiente de trabalho sem essas devidas orientações. E precisamos mudar essa realidade. Então vamos lá. Para a gente mudar essa realidade de por que acontece tantos acidentes de trabalho, eu, Jaiane, separei 5 motivos aos quais contribuem para que gere acidentes de trabalho dentro desses ambientes. Vamos discutir então um pouquinho sobre eles? O primeiro fator que eu quero trazer para vocês que pode gerar acidentes de trabalho é falta de treinamento. Como assim, Jaiane? Falta de treinamento, orientação desse novo trabalhador. Infelizmente, muitas vezes, devido à pressa que se está numa contratação ou na execução de determinada atividade, o trabalhador é colocado no ambiente de trabalho sem receber os treinamentos adequados. Lembra que eu falei para vocês da importância de se ter uma boa integração de segurança do trabalho? Aqui a gente está ressaltando esse item novamente, que é treinar, capacitar, reciclar os meus trabalhadores sobre as orientações, como se portar em perigos, como executar as suas atividades, como realizar um primeiro socorro, caso precisem. Isso tudo é orientação.
você deve passar essa experiência, passar esses conhecimentos a eles para que eles saibam como agir. E outra, estarem preparados, né? E não cair de paraquedas em um ambiente de trabalho totalmente diferente. Segundo item que eu quero trazer para vocês é o uso de equipamentos de proteção individual de forma incorreta. Mas, Jaiane, ainda ocorre isso? Nossa, gente, infelizmente é o que mais acontece. Existem 2 pontos que eu quero ressaltar nesse item. Uso incorreto de equipamento de proteção individual. Primeiro item, muitas vezes a empresa não fornece o EPI adequado a determinado risco para o trabalhador. Como assim? O trabalhador falou para ela, olha, me compra uma luva assim, assim, assim que eu quero para executar a minha atividade. E a empresa vai lá e fornece, por não ter uma orientação técnica. Ou o que mais acontece dentro dos ambientes de trabalho, infelizmente são trabalhadores treinados que não utilizam o EPI para o que ele se destina, fazendo o quê? O uso correto ou nem utilizando o equipamento de proteção individual. E isso gera grandes desconfortos para a empresa, gera acidentes, gera ocorrência de intrigas entre a equipe. Mas eu já ouvi falar muitas vezes assim, mas Jaiane, você quer dizer que é só eu estar de EPI que não vai acontecer acidente nenhum comigo? Não, o que eu quero dizer é que o uso correto de EPI, ele pode minimizar e até mesmo eliminar os riscos encontrados em um ambiente de trabalho. Por isso, é fundamental o uso adequado deste equipamento. E você, empregador, treine seu trabalhador a como usar, como conservar, como realmente se beneficiar deste equipamento de proteção individual. Terceiro aspecto que eu quero trazer para vocês sobre o que pode gerar acidentes de trabalho. Eu vou falar do terceiro, mas não tem como eu falar do terceiro sem fazer a junção do quarto neste mesmo item. Então, o meu terceiro item é autoconfiança, que automaticamente nos leva ao quarto item, que é a imprudência. Infelizmente, nos ambientes de trabalho, temos pessoas com grandes experiências, pessoas que já fazem aquela atividade há 10, 15, 30 anos. Então, a pessoa já tem uma super experiência em determinado assunto. E isso leva ela a ter uma autoconfiança. Não, pra que eu vou seguir regras? Pra que eu vou seguir esse procedimento? Isso não é necessário não, eu faço isso há tanto tempo, se duvidar eu faço de olho fechado. Então, esse excesso de confiança nos leva à imprudência. Que a imprudência nada mais é que eu deixar de cumprir uma regra, uma norma, não utilizar um EPI, e isso tem que ser bem visto aos olhos dos gestores das empresas, porque são essas atitudes que levam a grandes acidentes de trabalho. Então temos que ficar atento a esse tipo de conduta dentro do ambiente de trabalho, porque a autoconfiança muitas vezes me limita de aprender coisas novas, de entender o porquê eu tenho que fazer daquela maneira, e automaticamente eu corro para a imprudência. Precisa fazer isso não, faço isso há tanto tempo, não vou cumprir isso aqui não. Tá? Então, autoconfiança e imprudência, elas andam juntas e nós precisamos identificar isso dentro do ambiente de trabalho, porque grandes acidentes acontecem por esses atos, ok? E então, pessoal, chegamos ao nosso quinto aspecto que pode levar à ocorrência de acidentes de trabalho. No quinto, é um item muito bacana de se falar, que é a falta de gestão. Como assim, Joelho, falta de gestão? Infelizmente, muitas empresas não têm uma gestão dos itens de saúde e segurança do trabalho. E isso é de suma importância para que se controle a ocorrência de acidentes, a ocorrência de atitudes de imprudência, a controlar treinamentos. Então, essa falta de gestão desses controles de como está o meu treinamento da equipe, se está para vencer ou não, se os EPIs estão sendo entregues aos trabalhadores, esses trabalhadores já estão sendo treinados. Isso é fundamental para um bom controle dos ambientes de trabalho. E quando a gente fala em gestão, é eu saber onde está cada
cada trabalhador meu, como está todos os treinamentos, como que a empresa está passando isso até mesmo para os terceiros que vêm visitá-la, como que está esse ambiente de trabalho, certo? Então, a gestão, quando eu falo gestão em segurança e saúde do trabalho, vai englobar todos os 5 itens que eu acabei de passar para vocês. Porque ele é que faz a ligação nos demais. Se eu tenho uma boa gestão, eu tenho controle sobre os outros aspectos que podem gerar acidentes de trabalho. O mais triste que pode acontecer é acontecer um acidente de trabalho e a pessoa fala assim: putz, eu nem sabia que ele estava aí dentro desse espaço confinado, não tem nada sinalizado, nada foi me passado. Não, eu nem sabia que esse trabalhador tinha pegado o carro da empresa e ido para a fazenda para realizar uma atividade. Então a gente tem que entender onde estão os nossos trabalhadores. E isso tudo está ligado numa boa gestão. E assim, pessoal, eu trouxe esses 5 itens para vocês para que a gente consiga entender que a grande ocorrência de acidentes de trabalho ocorre por motivos que estão ali na nossa frente, que é só a gente coordenar, cuidar, tirar atitudes de negligência de dentro da empresa, cuidar com as atitudes de prudência. Trabalhar esses itens irá trazer para a empresa grandes ganhos financeiros, ganhos pessoais, que é manter vidas ativas e produzindo dentro da empresa, é claro. E lógico, quando a gente trabalha esses itens, nós estamos dizendo para nós mesmos: não quero virar mais uma estatística, ser mais uma empresa que aconteceu um acidente de trabalho aqui dentro, certo? Então vamos mudar essa realidade, não se torne estatísticas, vamos trabalhar a prevenção. Bom, pessoal, obrigada pela atenção de vocês e esse foi o nosso momento de segurança junto. E é claro, quero pedir para que vocês curtam a nossa página, sigam a gestora nas suas redes sociais, mantenham-se informados.